O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu, a Alemanha quer tomar, eu não dou. O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu, a Alemanha quer tomar, eu não dou. Menina, minha menina, coração de maravilha, foi você que me ensinou eu namorar que eu não sabia. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Fazer Pensar Brasil. Essa jornada ela começou dia 12 de julho, com oficinas e palestras todos os dias. E eu acho muito simbólico que o assunto da última palestra seja sobre um gênero musical que rompe com as barreiras e os clichês de cultura popular, cultura erudita. É um gênero musical que também ele é um retrato muito bem desenhado de como o Brasil oficial, Machado de Assis dizia, existe o Brasil real e o Brasil oficial, de como esse Brasil oficial não dá conta, não assimila, não tem interesse em se fazer representar pela produção cultural do povo brasileiro. E quem perde com isso é a nação, é o mundo que fica menos diverso, mas porque a nossa cultura, ela segue dando frutos. E porque mesmo assim, com todos esses desgovernos, com todas essas aberrações que chegam no poder, existem brasileiros que não abrem mão de fazer o que precisa ser feito. Então, o nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre os 150 anos da Roda de Choro, é o Henrique Cases, e o anfitrião é o Antônio Nóbrega. Muito bem, então eu vou complementar o que Rosane falou, no sentido de que realmente é um gênero de música que transcende os limites de um gênero musical de um país, assim como outros gêneros, outras formas musicais de outros países, né, de outras culturas. Eu estava pensando naquela célebre frase provocativa que, às vezes, é feita às pessoas. Se você fosse para uma ilha, o que é que você levaria? Né? E se me fosse perguntado o que é que eu levaria do Brasil, vamos fechar por enquanto o Brasil, enquanto representação cultural, no sentido abrangente do termo, não só pelo valor, pelo conteúdo, mas também pela ligação afetiva, eu diria, sem pestanejar, que levaria o choro. Porque o choro, como bem disse Rosane, é uma instituição que resume muita coisa. É uma música complexa e, ao mesmo tempo, popular. É uma música requintada, com rigor técnico e, ao mesmo tempo, brincalhona, que você dança ouvindo o choro. Grandes compositores, há uma coorte de compositores que sagram o gênero. Pixinguinha, Anacleto, Joaquim Calado. Né? São tantas pessoas, mas eu vou deixar isso para o mestre. Então, eu queria convidar um cara que acho que no Brasil atual é aquele que mais encarna a personalidade choro. Porque, além de ser um exímio instrumentista, na verdade ele é um multi-instrumentista, mas particularmente seu tocar, a sua persona musical está muito ligada ao cavaquinho. É compositor para o instrumento, é professor universitário, implantador de cavaquinho dentro da academia, né? É mestre, doutor em etnomusicologia. Enfim, eu acho que não há muitas pessoas como essa que eu vou trazer aqui para mais uma conversa, a última, né,
dessa terceira jornada do Fazer Pensar Brasil, que foi muito, está sendo muito, muito bonita, muito agradável, mas, enfim, Henrique Cases é o nosso palestrante de hoje. Antônio Nóbrega, grande prazer, alegria e uma honra participar junto com essa turma espetacular desse evento, né? E dizer que para mim, particularmente, uma alegria muito grande poder compartilhar essa paixão, né? Não só pelo choro, mas pela roda de choro como matéria de estudo. É algo que eu mesmo duvidei que eu fosse conseguir enquadrar isso dentro de um trabalho que eu tive muita dificuldade para estudar. Quando eu escrevia o livro, né, O Choro do Quintal Municipal, entre 1996 e 98, o capítulo que eu não gosto do livro, que eu não gostei, foi o capítulo sobre roda de choro, porque eu achei muito superficial, muito, muito incompleto. Eu precisava estudar mais sobre aquilo, só que aquilo era um tema grande demais e que teve que esperar, né, uma oportunidade. Então, agora que a gente está em vias de publicar o livro, né, sobre a roda de choro, e agora as coisas estão assim, o assunto está uma beleza. Eu estou mergulhado até o pescoço na roda de choro. Bem, então tá, a palavra é sua, você pode aí bordar e mandar e fazer o que quiser sobre o tema que eu proponho, não é como habitualmente tem sido, você fala e depois, então, certamente algumas pessoas, ou muitas pessoas irão comentar e sugerir alguma questão, né? Eu talvez também tenha alguma, e aí nessa parte final do evento a gente volta a se falar. Ótimo. Bacana? Perfeito. Bem, antes da gente falar sobre a roda de choro propriamente, eu acho importante localizar a roda dentro do assunto choro, né? Porque existe uma certa confusão entre choro e roda de choro como tema. Isso foi uma das coisas que eu comecei a desembaralhar depois do livro lançado em 1998, um tempo depois, já em 2010, eu fui fazer o mestrado em etnomusicologia e escolhi a roda de choro como tema, porque eu queria me aprofundar naquilo. E uma das dificuldades era justamente entender exatamente o que era choro e localizar a roda de choro dentro, né, desse conceito. E a coisa foi amadurecendo, e até nesse ano que saiu a 5ª edição do Choro do Quintal Municipal, eu preparei uma definição sobre choro, dividida em 4 partes. Choro, um acervo de repertório, né, que se desenvolveu lá desde meados do século XIX e continua sendo enriquecido até hoje, um repertório de característica assim, de uma média muito elevada em termos de qualidade composicional, e que foi estabelecida essa média alta logo pelos pioneiros, né? Então, até hoje, os chorões têm que correr atrás desse nível, né? Manter essa qualidade para ser um compositor, para ser tocado dentro do ambiente do choro. Choro é também um conjunto de procedimentos rítmicos e fraseológicos, ou seja, é um estilo, né? Uma maneira de tocar. E essa maneira ela pode estar associada a qualquer tipo de música. Eu mesmo produzi trabalhos como Bar em Brasil e Beatles em Choro, uma série de 4 CDs, que utilizam o estilo do choro, né, para reler obras de origem diversa, de outros gêneros. Então, o choro, um acervo de repertório, um estilo. Um gênero musical que o Pixinguinha costurou a forma, que o Pixinguinha deu a forma perfeita na década de 1910. Se a gente pegar aqui Vou Vivendo, 5 companheiros,
Os choros do Pixinguinha tem centenas de exemplos perfeitos do que é o choro como gênero musical. E uma prática musical, quarto item, uma prática musical que reúne improvisação e memorização de repertório. Essa prática musical ela pode ser feita em ambientes, no teatro, num bar, na casa, numa festa doméstica. E a roda de choro, né, em princípio, foi esse encontro doméstico. Né? Começou como um encontro doméstico. Então, a gente vai começar a falar da roda de choro agora, tentando entender como, ao longo desses 150 anos de choro, o ambiente da roda foi modificado, foi alterado, inclusive, pelas mudanças na realidade profissional da música e pelas demandas profissionais dos próprios chorões. Antigamente, quando a gente pegava alguma coisa sobre choro, né, os autores mais antigos, você encontrava assim definições: choro, música de amadores, diversão de gente simples. Eu sempre desconfiei um pouco disso, porque eu achava que se o choro fosse música de amadores, não teria tido, desde o início, a qualidade das composições, o nível de virtuosismo, né, o nível de exploração das possibilidades técnicas dos instrumentos. Eu achava que isso não corresponde a uma música de amadores, diversão de gente simples. Então, para começar a entender essa roda de choro, a gente volta lá para o ano de 1870, né, em torno de 1870, em que há um consenso que, a partir daquele momento, existe a chamada música dos chorões. Né? Essa música dos chorões era uma adaptação das danças europeias que, ao longo do século XIX, tinham chegado, né, primeiro ao Rio de Janeiro, depois a outras cidades do Brasil. Chegado com a corte, por exemplo, chegou a valsa, chegou o piano, né, que viria a ser muito importante mais tarde. Depois chegou a habaneira, na década de 1820. Em 1845 chega a polca, que acaba sendo a principal matriz do choro. Né? E os chorões, esses músicos que eram conhecidos por esse nome, porque eles pegavam, por exemplo, as polcas e colocavam nelas um acento sentimental, né? E colocavam também a surpresa rítmica, né? Que tinha sido incorporada a partir da herança trazida, né, pelos africanos escravizados que vieram ao Brasil muito a contragosto, né? Mas que mantiveram aqui alguns de seus traços culturais relacionados à parte do ritmo, né? Que fez com que houvesse no ambiente do Rio de Janeiro, uma cidade com uma quantidade, uma população quase 50% de negros escravizados, que houvesse uma circulação desse tipo de cultura, da surpresa rítmica, daquilo que conecta ao corpo. Então, isso vai sendo feito, essa mistura, com muito de polca, um pouco dessa coisa sentimental, um pouco desse tempero do ritmo, né? Isso vai sendo feito pelos chorões e começa a se espalhar pela cidade, né? Primeiro, através desses encontros domésticos, das rodas de choro. Essas rodas de choro que não eram, nessa época, algo assim... as pessoas se sentavam para ouvir um choro. Não, era uma festa que tinha dança, que tinha declamação, que tinha, às vezes, algum texto de humor que era dito, que se cantavam modinhas e cançonetas. Tudo isso estava misturado, né, à prática da roda de choro ali naquele primeiro momento. Foi um momento de muita efervescência, porque em pouco tempo, né, esses bons compositores que surgiram de imediato, né, Henrique Alves de Mesquita, Joaquim Calado, depois Chiquinha Gonzaga, Ernesto de Nazaré, Anacleto de Medeiros, esses caras aí e outros, né, que foram discípulos desses, eles estabeleceram uma música de altíssimo nível, de muita criatividade,
estabeleceram uma cultura do contraponto, né? Uma cultura que era muito importante no desenvolvimento da roda de choro, não só porque o contraponto era um fator enriquecedor ou de embelezamento, mas que o contraponto era uma forma de se comunicar com o pessoal do violão e do cavaquinho que tocavam de ouvido. Então, os músicos, né, os mediadores profissionais, como eu gosto de chamar, faziam contato com os especialistas amadores, né, que eram o contingente de violonistas e cavaquinistas, não existia percussão na roda de choro até então, e esse contingente de acompanhadores era de amadores, 100% de amadores, e recebia o pessoal que tocava em bandas militares, que tocava em confeitarias, tocava em teatro, mais tarde no cinema mudo. Eles recebiam esses músicos dentro da roda de choro, e dessa interação, né, entre os mediadores profissionais e os especialistas amadores, saía muita coisa interessante, muita coisa que manteve o processo em viva dinâmica. Acredito mesmo que é esse o motivo até hoje do choro estar vivo. É o fato de que exista o tempo todo esse balanço que ora tende para um lado, ora para o outro, entre profissionais e amadores. Mas, indo aí para esse período de 1870, é um período em que há uma mobilidade social grande dentro do Rio de Janeiro. Existia a campanha abolicionista, existia a campanha republicana, existiam os grêmios estudantis, os clubes carnavalescos, diferentes estratos sociais estavam em contato, e isso ajudou muito a que o choro tivesse essa face múltipla desde o primeiro momento, né? E a roda de choro foi responsável, foi a rede social através da qual essa música se espalhou, né? Se espalhou primeiro pelo Rio de Janeiro, depois, logo em seguida, a gente já tem notícia de choro em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, em Recife, foi sendo levada, porque era uma prática, né, que podia ser levada pelos profissionais que aqui passavam e levavam partituras, iam tocando, iam organizando e juntando o pessoal que se ligava naquele tipo de música. Então, aqui no Rio de Janeiro, esse período foi um período de muita efervescência, porque logo os compositores, tem até uma passagem no livro 150 anos de música do Brasil, do Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que o Luiz Heitor diz que logo os autores de música séria, como se falava na época, olharam cobiçosamente para essa música. Ora, a música dos Chorões, né, ela já fazia uma síntese, né? Então, para o compositor, né, que queria fazer algo original, brasileiro, né, para o compositor que estavam ali, os compositores que estavam ali em busca daquela identidade nacionalista brasileira, então, esses compositores, eles perceberam logo que o choro era um meio caminho já andado para aquilo. A música dos Chorões era um meio caminho para a realização do Samba deles. Não é à toa que essa música dos Chorões vai ser uma matéria-prima da obra do Heitor Villa-Lobos, né? Vai estar presente em outros autores também, como Francisco Mignone, que inclusive tinha uma espécie de dublê, né? um clone dele, né? Chico Bororó, que fazia esse tipo de repertório, compunha esse tipo de repertório. Ou seja, há um interesse dos compositores, né, da música de concerto por essa riqueza, por essa novidade de ritmo, pelas questões de virtuosismo que vão sendo trazidas, né? Um dos ambientes, né, no Rio de Janeiro, onde essa coisa da música fervia, era a casa do pai do Pixinguinha. O pai do Pixinguinha trabalhava nos Correios, era um flautista amador, mas morava numa casa boa, no bairro do Catumbi, e naquela casa se reunia muita gente. E ia o Villa-Lobos, ia o Nazaré, ia o Irineu de Almeida, que foi o professor do Pixinguinha, que tocava off-clade, né, um instrumento de contraponto muito importante, que era utilizado naquele momento. E essa casa do Pixinguinha, chamada Pensão Viana, era algo assim que fervia de música, e foi ali,
né, no meio da roda de choro que o Pixinguinha foi criado, né? Então, o Pixinguinha conta no depoimento dele que, quando chegava a certa hora, mandava hora de criança dormir. Aí ele subia a escada e ia para o segundo andar e ficava olhando pela fresta da tábua corrida, né? Ficava olhando pela fresta o que estava acontecendo lá no primeiro andar, ouvindo aqueles chorões. E aquilo ali foi o que embalou a cabeça dele, né? Que foi a base, né, para que ele depois se tornasse realmente o gênio do choro. O Pixinguinha nasce em 1897, né, no auge desse fervilhamento aí da música dos chorões. A partir de 1903 vai acontecer uma mudança urbanística na cidade que vai acabar mexendo com esse tecido social aí de sustentação do choro. O que acontece com um prefeito que tinha morado em Paris e que tinha visto as mudanças urbanísticas de Paris, resolve fazer aqui no Rio de Janeiro uma Paris na América e promove o chamado bota abaixo, né? O prefeito Pereira Passos manda derrubar um pedação do centro do Rio de Janeiro. Há um processo de mudança de moradias, as pessoas vão morar mais longe, morar no subúrbio, né? Há esses diferentes estratos sociais que estavam tão em contato ali antes, eles perdem um pouco dessa intimidade. Há também a chegada, né, logo adiante, dos ritmos norte-americanos, como one step, two step, né, mais tarde o ragtime, o charleston, a dança, e isso é identificado como sendo uma coisa civilizatória, uma coisa cosmopolita, né? Enquanto aquela música dos chorões entrava numa classificação como algo curioso, autêntico, puro, que não era contaminada pela coisa cosmopolita, pela coisa internacional. Então, a gente tem ali um momento, né, depois dessa fase do bota abaixo, isso enfraquece a circulação dos chorões, né, e faz com que essa música fique mais restrita, saia dali daquela circulação tão central e passe a ser mais periférica, mais no subúrbio, né, como veio de fato a acontecer. Também nesse período, né, esse lado autêntico, do puro, do sertão, como se dizia, né, vai sendo valorizado. Até o Pixinguinha, muito garoto, participa de um bloco chamado Bloco do Caxangá, em que eles se vestem como se fossem camponeses, como se fossem homens do sertão e tal, e aquilo tem um sabor regional que se contrapõe ao sabor cosmopolita daquilo que chega com a instrumentação chamada jazz band. É importante a gente entender que jazz band não é a música do jazz. Jazz band é o tipo dos instrumentos que eram usados, a instrumentação. E o que acontece é que essa instrumentação, com a bateria, o drum set, né, a bateria americana, como era chamada, que vai ter bateria, piano, saxofone, são instrumentos de maior, né, volume sonoro, de maior projeção. Então, eles são mais fortes, né, para os salões de dança. Então, eles vão tomando conta, essa moda vai sendo feita, o pessoal do choro vai perdendo um bocadinho de espaço, fica muito restrito às questões mesmo mais domésticas, aos encontros domésticos, principalmente fora da área central da cidade. Então, esse momento que acontece esse cosmopolita versus regional, né, essa palavra regional vai acabar se casando de uma forma definitiva com essa instrumentação, né,
de violões, cavaquinho, aí já estava começando a chegar a percussão. A percussão chegou principalmente junto com os primeiros sambas, que começam a ser gravados. Por exemplo, a primeira gravação pelo telefone não tem percussão, mas depois começa a aparecer um reco-reco, um ganzá, começa a aparecer as primeiras percussões sendo gravadas nesse repertório de samba, sendo usadas nesse repertório de samba, que acaba também mexendo com alguns compositores, como o próprio Pixinguinha, né, que fazia música com samba no Carnaval. O Carnaval de 1919, né, o Carnaval que o Pixinguinha ganhou com Já Te Digo, foi o maior sucesso do Carnaval, um samba dele, de parceria com o China, o irmão, Otávio Viana, e isso tudo vinha acontecendo tudo dentro de um campo que já era para se profissionalizar. Inclusive, nesse ano de 1919, logo depois do Carnaval, quando começa mesmo a pandemia da gripe espanhola, começa a faltar músico, né, nos cinemas, um cinema muito chique da Avenida Rio Branco, né, que chamava Avenida Central na época. O cinema contrata, então, elementos do grupo do Caxangá, organizados pelo Pixinguinha e pelo Donga, e surge os 8 batutas. Os batutas que vão, né, em 1922, né, levados pelo Arnaldo Guinle, vão para Paris, fazem uma temporada de 6 meses e voltam de lá trazendo esses instrumentos, o saxofone, a bateria americana, né, o banjo-violão, o banjo-cavaquinho. Eles acabam incorporando esses instrumentos, mas não incorporam nada a respeito de música. Eles continuam tocando as mesmas coisas que eles tocavam, só que agora com os instrumentos com maior potência sonora, naturalmente, que interessava, porque eles tocavam num cabaré que devia ser algo bem barulhento, e não existia microfone, não existia sonorização, eles precisavam de mais volume e não tiveram dúvida de recorrer a essa instrumentação da jazz band, né? Então, esse momento, né, ele se desenvolve aí, quando chega na década de 1920, começam a acontecer novidades tecnológicas, primeiro, depois novidades artísticas, novidades políticas, que vão mudar tudo, vai mudar completamente a percepção a respeito das oportunidades de trabalho, do que era possível, do que era que perspectiva teria, por exemplo, um cara que tocasse cavaquinho, que tocasse violão, que tocasse percussão, de se tornar um profissional, né? As coisas começam a mudar. Em 1922, tem a primeira transmissão do rádio, né, feita pelo Roquete Pinto. O rádio não começa como algo muito educativo e as pessoas não tinham receptores de rádio, era uma coisa muito precária mesmo, era ainda uma experiência, uma coisa experimental. Em 1927, chega ao Brasil a gravação elétrica, e junto com a gravação elétrica chegam 4 companhias para se juntar à Odeon, que já existia no Brasil, a Columbia, a Victor, a Brunswick e a Parlophone. Então, o Brasil devia parecer alguma coisa promissora do ponto de vista mercadológico, né? Porque não viriam 4 empresas depois da gravação elétrica para cá se não houvesse uma suspeita de que aqui haveria um mercado. E esse mercado certamente seria de música popular, porque a música de concerto era muito restrita, uma elite muito assim, pequena em termos de mercado, né? Em termos do que precisaria para ter um volume de vendas. Então, nesse processo, né, o próprio Pixinguinha é contratado para ser o primeiro arranjador brasileiro, né, e ele leva a sua turma dos batutas e os chorões conhecidos, o Bonfilho de Oliveira, do trompete, que frequentava a casa dele desde garoto, e ele leva essa turma para o mundo profissional da gravação, que é um trabalho diferenciado e bem remunerado em relação ao que se pagava pelos outros trabalhos. Também acontece uma coisa muito definidora assim, no Carnaval de 1930.
chega a batucada. A batucada chega e nunca mais vai embora, né? A batucada que chega com Na Pavuna, né? Um samba gravado pelo conjunto Bando dos Tangarás, conjunto do qual participavam Noel Rosa, Braguinha, Almirante, entre outros. Era um conjunto de rapazes de classe média, mas que fazem um samba no estilo do samba batucado e chamam, né? Vila Isabel é um bairro próximo ao Morro da Mangueira, então eles conheciam o pessoal que batucava lá e eles chamam e levam essas pessoas para o estúdio, né? Aí acontece o fato que só com o processo da gravação elétrica, né, passando a existir microfone, é que foi possível registrar o som daqueles instrumentos de percussão. Então, na gravação do Na Pavuna, você tem surdo, né, tocando e respondendo ao refrão, Na Pavuna, tum, tum, tum. Esse tum, tum, tum vira uma febre na cidade, as pessoas batiam no teto do bonde, Na Pavuna, tum, 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 e o carnaval, a batucada, né, vira o grande interesse, e surge no mesmo carnaval a cantora que multiplicou nesse lançamento de sucesso do Carnaval de 1930, a marcha Taí, do Gilberto de Carvalho, Para Você Gostar de Mim, a Carmen Miranda. A Carmen multiplicou um universo de vendas de um disco de música popular no Brasil por 10. O disco que vendia mais, vendia em torno de 3.000, 3.500 cópias, e ela vende 35 mil cópias do Taí, né? Nesse lançamento, era o terceiro disco dela, e ela se transforma num fenômeno que muda a própria dimensão da indústria fonográfica e o interesse da indústria fonográfica na música popular. Completando essas mudanças, algo muito sério acontece, né, em 1930, o Getúlio Vargas assume, e em 1932 o Getúlio assina um decreto, né, que ele libera a propaganda comercial no rádio e libera também a concessão de emissoras de rádio, no modelo próximo do modelo norte-americano. Estranho, pode parecer, realmente é uma coisa estranha, que o Getúlio, sendo um cara que tinha um perfil estatista, ele acaba fazendo algo mais ao modelo norte-americano dessa concessão, e o rádio profissional se expande muito rapidamente no Brasil. Nesse período, o samba, esse samba, né, com a percussão, samba batucado, ele convivia com o samba no formato, no figurino amachichado, né? O samba lá que o Pixinguinha era o rei daquelas orquestrações, baixaria de tuba, aquela coisa toda. Só que aquilo não se adaptava muito bem para acompanhar o samba batucado. Então, um flautista, que era lá cria do Morro do Estácio, Benedito Lacerda, o flautista, ele organiza um conjunto chamado Gente do Morro, né? E esse conjunto é a junção daquela base de violões, cavaquinho, com a batucada. E esse conjunto ele vai sendo aperfeiçoado pelo Benedito, e pouco tempo depois, em 1934, a Carmen Miranda grava com esse conjunto e fica perfeito. Fica Minha Embaixada Chegou, aquela música até que o Chico Buarque incluiu no seu último show. Minha Embaixada Chegou, do Assis Valente, tocado pelo regional do Benedito Lacerda, né? E com a voz da Carmen Miranda. A partir desse acerto, né, no acompanhamento do samba, né, todas as emissoras de rádio que foram surgindo por aqueles anos, elas vão procurar fazer um conjunto naquele modelo do regional do Benedito Lacerda. 2 violões ou 3, percussão, um solista para dar as introduções, para fazer solos também instrumentais, né, flauta, clarinete, bandolim. E isso vai fazer uma diferença muito grande no ambiente da roda de choro. O maestro Nicolino Copinha, dizia que os melhores foram para o rádio, né? Ou seja, aqueles caras que sabiam mais música, eram mais musicais, que tinham aquela prática do acompanhamento melhor, eles foram sendo cooptados para o ambiente profissional da música.
E era a primeira vez que violonistas, cavaquinistas e percussionistas tinham essa oportunidade. Era uma mudança muito grande. Isso drenou, né, do ambiente da roda de choro muitos talentos. Então, esse momento, né, é até visto por alguns como se o choro tivesse acabado. Se a gente olhar o livro da História Social da Música Brasileira, do Tinhorão, o Tinhorão falou em 1930, por volta de 1930, os chorões sacaram as suas violas, suas flautas, negócio, e acabou. Não foi isso que acabou. Não foi isso que aconteceu. A gente entrou numa outra fase da roda de choro, que foi uma fase que eu gostei muito. Tem um livro sobre a história social do choro, escrito pela Tamara Livingstone e o Tom Garcia, dois musicólogos. Na verdade, são duas teses que se juntaram num livro sobre a história social do choro, publicado pela Universidade de Indiana, no ano 2000, 2001, coisa assim. E eles usam uma expressão que eu gostei muito e peguei emprestado, que é a fase defensiva, né? Que foi uma fase em que os amadores se fecharam, né? Perderam, né? Assim, talentos foram profissionalizados, os amadores se fecharam e preservaram, né, dentro daquele fechamento, né, um espaço quase maçônico ali, preservaram o repertório, preservaram a prática musical. Mas o choro ficou meio sumido, né? A roda de choro, meio que a sensação que existia é que a coisa tinha desaparecido. Só que a realidade do choro, no mundo profissional, teve um desenvolvimento, e um desenvolvimento significativo, porque os solistas, né, esses caras que estavam à frente dos regionais, eles se tornaram artistas conhecidos, gravavam, eram nomes que se tornaram famosos. Alguns deles venderam muitos discos. O caso do Valdir Azevedo, Altamiro Carrilho, o machixe Rio Antigo, o Valdir Azevedo, os 3 estouros dele, do Brasileirinho, 49, Delicado, 50, Pedacinho do Céu, 51. Quer dizer, esse período, o choro também ganha um vulto, né, assim, um comercial, tem um aspecto comercial, surge o Jacó do Bandolim, que tinha um capricho especial nas gravações. O próprio regional do Benedito Lacerda passa, depois de 1951, a ser dirigido pelo Canhoto do Cavaquinho, e faz também gravações fora até dos gêneros tradicionais brasileiros, grava música de New Orleans, jambalaya, grava música portuguesa, corridinho e tal. Então, o choro profissional, ele passa uma fase bem aquecida, enquanto a roda está lá fechada, né? E ainda existindo uma cisânia a respeito do jeito de tocar o choro, né? Porque os chorões mais antigos não gostavam daquele jeito sambado de tocar do regional do Benedito Lacerda. Eles tocavam do jeito polcado, ainda dos velhos chorões. E é engraçado, o Del Rian conta uma história que quando ele tinha 17 anos, ele foi com o Jacó num encontro assim de chorões muito, muito velhos, lá de Jacarepaguá, e chegou lá e disse: seu Jacó, por que eles tocam assim desse jeito? Não, eles tocam porque é violão polcado, eles não gostam desse negócio de samba, não. Aí o Del fala: e como é que eu faço? Acho que eu não consigo tocar. Não, você tem que tocar as músicas do tempo deles para ficar bem com esse acompanhamento aí e tal. Então, havia esse mundo se comunicava, esse mundo do choro amador se comunicava com esse mundo profissional através do rádio, sim, mas principalmente através do disco, das gravações, que esses chorões amadores pegavam para tirar o repertório do Jacó, o repertório do Valdir Azevedo, o Regional do Canhoto, Abel Ferreira e outros solistas, e eles iam tentando tirar aquilo de ouvido. Era uma espécie de disputa entre chorões amadores, quem conseguia tirar uma peça daquela de ouvido, pelo menos mais parecido do que estava na gravação. Então, esse momento, né, que é um momento difícil, os regionais ficam contratados, né, os músicos trabalham muito, né. Eu me lembro que uma entrevista que eu fiz com o Jorginho do Pandeiro, ele dizia: eu trabalhava de segunda a domingo
como é que ia para a roda de choro? Não tinha nem disposição, nem tempo para ir. O cara trabalhava na gravadora de manhã, ele trabalhava à tarde na rádio e trabalhava à noite no cassino, ou depois na boate, quando os cassinos fecharam. Então, foi um momento, né, que houve um aquecimento do mercado, né, de trabalho com choro, mas também houve esse fechamento da roda, com poucos profissionais, com poucos mediadores profissionais indo ao encontro desse contingente. Inclusive o próprio Jacó, né, que sempre se colocou como um amador, né? Embora tocasse, recebesse cachê, tudo isso, ele se considerava um amador porque ele não dependia da música para viver, como ele gostava sempre de afirmar. Então, o que aconteceu nessa fase, né, foi que os regionais ficaram importantes e tal, e isso durou enquanto durou a era do rádio, que no Brasil o marco, né, do declínio da era do rádio é o ano de 1964, com a dissolução dos elencos da Rádio Nacional, o fechamento da Rádio Marinque Veiga, onde trabalhava o Reginaldo Canhoto, né, com Dino, Meira, Canhoto, essa turma boa. E esse momento é um momento também que, em seguida, né, a gente vai ter a perda de duas lideranças mais importantes do choro. Essas duas lideranças, o Jacó do Bandolim morre em 1969, né, um infarto fulminante, voltando da casa do Pixinguinha, e o Pixinguinha morre dentro da Igreja Nossa Senhora da Paz, em 1973, deixando uma sensação assim de que aquilo ali era o choro estava realmente agora numa situação muito ruim. É aí que aconteceu algo muito extraordinário, que vai mexer diretamente com o ambiente da roda de choro, logo adiante, né? O Paulinho da Viola, nesse momento, ele estava numa situação que pouquíssimos artistas ficaram no Brasil. Ele conseguia ter, ao mesmo tempo, prestígio e popularidade. É muito difícil ter prestígio e popularidade simultaneamente. E ele conseguiu isso, por exemplo, ganhando o Festival da Record, com um sinal fechado, uma música sofisticada, e fazendo um sucesso, mega sucesso, Foi o Rio que Passou em Minha Vida. Tudo praticamente ao mesmo tempo, e deixando ele realmente numa situação privilegiada. O Paulinho usou essa situação dele, né, para produzir um espetáculo chamado Sarau, no segundo semestre de 1973, no mesmo ano que o Pixinguinha se foi, né, e chamou para fazer o roteiro e a apresentação o Sérgio Cabral, o conjunto Época de Ouro, né, que voltava depois da morte do Jacó, agora trazendo o Del Rian, né, discípulo direto do Jacó, ali no bandolim, e fora o grupo que acompanhava o Paulinho já nessa época, com Cristóvão, Elton Medeiros na percussão, Copinha na flauta, o Dininho no baixo, o Eliseu na bateria, uma turma ótima, né, que acompanhava o Paulinho. Então, esse pessoal vai fazer o espetáculo Sarau. E como é que isso vai mexer com a roda de choro? Olha só, né? Olha só que história interessante. O Elifas Andreato ia fazer o cenário do espetáculo. O Elifas fazia as capas do Paulinho, do Amigos, então ia fazer. Só que o Elifas ficou doente. E o Sérgio Cabral era muito amigo de um arquiteto, né, que frequentava o samba, frequentava as escolas de samba, né, e era amigo do Sérgio e tal. E o Sérgio falou assim: pô, por que a gente não chama o Alfredo Brito para fazer um cenário? Porque a gente não tem cenógrafo aqui, também não tem dinheiro para fazer um cenário, uma coisa simples, fazer uma ambientação. E o Alfredo foi contactado, achou aquilo tudo muito estranho, ele nunca tinha feito cenário na vida dele, mas ele acaba topando e fazendo um cenário de um quintal de subúrbio, com uma janela, né, umas samambaias choronas e tal, e as cadeiras ali como se fosse uma roda de choro num quintal. Esse show Sarau faz um sucesso danado, inclusive eu consegui reconstituir o áudio completo pelo roteiro,
né? Eu tenho esse áudio, isso não houve um acordo comercial para lançamento, mas pessoas interessadas podem me escrever, porque eu convido lá para a pasta do Dropbox, quem tiver curiosidade de escutar esse material, um material muito precioso e importante nesse momento. O espetáculo faz muito sucesso e começam a comparecer no Teatro Casagrande jovens músicos que se encantam com aquele negócio de choro. O Paulinho da viola fala muito sobre choro, diz que o choro é um negócio que não é para qualquer um, que o cara tem que saber, e aparece a voz do Jacó do Bandolim falando e dando dicas. É uma coisa realmente espetacular, assim, a vibração daquele público, né, com a volta do Conjunto Época de Ouro, uma volta que foi triunfal, né, do Época de Ouro. E, no final da temporada, esses jovens músicos começam a comparecer, eles começam a se encontrar e se conhecer e começam a formar grupos de choro, né, em função disso, querer tocar junto e fazer encontros, tentar procurar. Na época não existia, era muito difícil arrumar partitura, também as pessoas, alguns não sabiam ler também, era uma coisa assim um pouco incipiente, mas havia uma vontade, né, daquelas pessoas de aprender aquela música. Acho que tinha também um aspecto, naquele momento tão difícil, ali em 1973, com tanta repressão, com tanta censura, você optar por tocar um cavaquinho, por tocar um pandeiro, por fazer um regional, por tocar samba, tocar choro, aquilo tinha um cunho político também. Na falta de possibilidade de outra manifestação, aquilo era uma coisa importante. E juntou aí um pessoal que tinha um perfil sociocultural diferente dos chorões até então. Né? Era um pessoal já de uma juventude universitária, né, que já chegava sabendo pelo menos ler uma cifra, alguns já liam música, alguns tinham estudado música de concerto e queriam aprender a tocar música popular, iam para o choro. Então, esse momento é um momento que ele acontece, né, em função do show sarau, que é o grande catalisador do processo, né? E, ao longo dos anos seguintes, né, meados da década de 1970, o choro vai ter um espaço muito grande, vai ter uma onda de choro. Né? Imagina, a novela de sucesso das 8, o personagem principal, Francisco Coco, era a novela Pecado Capital, ele era um taxista, e o Francisco Coco, o tema do Francisco Coco era Os Boêmios, do Anacleto de Medeiros, tocado pelo Época de Ouro. Quer dizer, na novela de maior audiência, o tema do personagem principal é um choro, é porque o choro está circulando. No programa Fantástico, a cada domingo aparecia um quadro novo sobre choro. Todo domingo tinha um quadro de choro, né, produzido pelo meu amigo João Carlos Botezelli, Pelão, que foi o cara que organizou essa produção de choro lá no Fantástico. Então, isso foi mexendo, foi surgindo grupos como o Galo Preto, que existe até hoje, os Carioquinhas, Anjos da Madrugada, Fina Flor do Samba, vários conjuntos que surgiram aqui no Rio de Janeiro, foram surgindo também em outras cidades, e quando, né, acabou a temporada do sarau, lá no último dia, né, fizeram uma reunião assim para comemorar, e o cavaquinista lá do Época de Ouro, o Jonas, falou: puxa, que pena, acabou esse troço, agora a gente não vai ter mais onde fazer a nossa roda, que era aquela roda do quintal cenográfico ali do Teatro Casagrande. E o Alfredo Brito, cenógrafo que estava nessa festa, falou: olha, eu vou passar a morar numa casa e, quando eu morar numa casa, eu vou fazer uma roda de choro. Aí falou aquilo e ficou tudo por isso mesmo. Mas 7 anos depois, o Alfredo foi morar realmente numa casa no bairro de Santa Teresa e foi, né, começou a fazer uma série de 35 anos de roda de choro, primeiro sábado de cada ano, para abrir os caminhos, para abrir o ano, para ter boas energias, para tudo isso.
as coincidências desse momento, pouco antes, o Sérgio Cabral faz uma roda de choro na casa dele e chama o Alfredo para o Alfredo pegar os telefones das pessoas, os contatos, para poder convidar, né? E o Alfredo tinha ido a Manaus e tinha comprado um gravador profissional, um gravador de fita cassete, mas de boa qualidade, lá em Manaus, e comprado muitas fitas, e ele, então, já começa as rodas, até na roda da casa do Sérgio Cabral, ele já começa gravando, né? Antes da pré-roda da casa dele. E começa gravando. Um dos trabalhos que eu fiz no meu mestrado foi digitalizar esses anos todos, né? Tanto de fita cassete, depois de fita de digital audiotape, depois o que estava já em HD, e fui organizar esse acervo num montante assim, em torno de 180 horas de roda de choro. Imagina, eu viajei aqui, fiquei 6, 8 meses aqui ouvindo esse troço todo, e anotando coisas para entender as etapas do processo todo, né? Então, nessa primeira roda, ainda na casa do Sérgio Cabral, muito barulhento, porque era apartamento, sala de apartamento, muito pior, né, para você ouvir do que num quintal. Nessa primeira reunião aparece um momento que já dava para você antever o que iria se passar nos anos seguintes. Por exemplo, tocaram o choro murmurando, e no final o Dino fala com o Rafael, o Dino Sete Cordas fala com o Rafael Rabelo assim: eu toquei igual a gravação, e você ouve a gargalhada do Rafael, porque o Rafael já estava fazendo um monte de coisa que não tinha nada a ver com a gravação. Então isso já estava rolando, né? Naquele momento, em 1980, já havia essa nova geração querendo mudar aquilo. Quer dizer, por que o chorão antigo dava tanta importância à gravação? Por aquilo que eu falei, porque eles se comunicavam, né, com o mundo, né, da música através da gravação. Então, começam as rodas de choro na casa do Alfredo Brito. Essas rodas, né, elas são gravadas e começam com o núcleo do Época de Ouro, e aos poucos a coisa vai se abrindo, né? E você pode perceber várias mudanças que acontecem. Por exemplo, os violões dos chorões antigos, os violões de 6 cordas, eles eram com cordas de aço, né? E os violões dos chorões mais novos são com cordas de nylon. Então, há uma diferença de timbre também. Tem até um momento que o Paulinho da Viola vai numa roda, logo nesse comecinho, o Paulinho da Viola vai na roda, não leva o violão, e ele pega o violão emprestado do Damásio, que tocava no Época de Ouro, e fala: é corda de aço. Aí ele vai tocar e se dana um pouco lá, mas não entrega a rapadura, não. Ele toca música, repete, faz tudo que tem direito. O Rosinha, essa menina, o choro do Paulinho da Viola, homenagem à Rosinha de Valença, ele toca a música toda e dá tudo certo com a corda de aço mesmo. Então, esse momento é um momento de transição, né, em que esses músicos mais jovens, da geração da qual eu faço parte, né, chegam na roda de choro e chegam também trazendo o conhecimento de harmonia funcional. E, a partir do conhecimento da harmonia funcional, começam a pleitear também espaços para improvisar. Uma coisa que era uma prerrogativa apenas dos solistas ou dos contrapontistas. Os acompanhadores, quando acertavam o acompanhamento, já era considerado um ótimo resultado. Então, antes da gente prosseguir, eu queria pedir para a Rosane projetar a imagem do Alfredo Brito para vocês verem a figura que era esse anfitrião dessas rodas de choro ao longo de 35 anos. O Alfredo, um grande curtidor de choro, um cara que não tocava, não era músico, mas que observava tudo com um olhar muito, muito, muito atento. Não, mas isso aí já podemos mostrar a outra foto, né? A foto seguinte,
que é de um momento desses, assim, porque, inclusive, os músicos se encontravam em dezembro, né? Assim, se encontravam na rua e falavam assim, e aí, esse ano você vai lá no Alfredo? E o cara falou, não, eu vou viajar no Ano Novo, mas eu volto para ir lá no primeiro sábado. Então, era um compromisso, né, que a gente tinha e que a gente curtia demais, realmente. A gente, esses anos de roda de choro na casa do Alfredo Brito, eles foram muito interessantes porque o Alfredo, justamente por ele não ser músico e ele ter um gosto assim bastante eclético e não se filiar a nenhuma facção estética e querer reunir todo mundo, querer que todo mundo se encontrasse, a roda de choro dele ela era muito representativa da diversidade, né, do ambiente de choro, gente de várias gerações, até chegando, inclusive, a situações assim. Eu me lembro de acabar de subir a escadaria, tinha uma escadaria na casa no alto, lá com uma vista linda do Rio de Janeiro, lá em Santa Teresa, e eu subindo com o César Faria, e o César dizendo, esse ano é o último ano que eu venho aqui, porque eu não aguento mais subir essa escadaria. Por muito tempo ele era um grande curtidor de roda de choro. E então, esse processo das rodas de choro, ele foi, quer dizer, à medida que eu fui digitalizando, localizando os pontos de inflexão, as horas em que a prática musical mudava de acordo com alguma coisa que acontecia na roda, de acordo com talvez uma troca de guarda, assim, chegando uma geração mais nova que chegava com um ímpeto diferente, né? Eu fiz uma leitura no meu trabalho que chama Os Chorões e a Roda, Ambiência, Práticas Musicais e Repertório na Roda de Choro. Eu fiz uma leitura desse sistema, né, de duas maneiras. Como um ritual, um estranho ritual, né? Um ritual em que só tem sons e olhares, porque não se fala praticamente nada na roda de choro, né? O máximo que o cara fala é assim, você toca a tua música? Tá, qual é o tom? Confirma o tom e tal, e pronto, né? Não tem gestos também, né? Não tem, uma coisa, por exemplo, quando se fala em roda, muita gente pensa em roda de choro, pensa em roda de samba, né? Mas a roda de samba, ela tem um grande motor da roda de samba, é a questão da sedução, da sensualidade, que não está presente na roda de choro. Então, o que leva as pessoas para a roda de choro? O que faz com que as pessoas, né, se entreguem àquilo que não tem uma... Hoje em dia, o cara pode aprender a tocar choro, não precisa nem sair de casa, pode pegar tudo na internet, as partituras, tem os vídeos, tem o negócio. Por que as pessoas se encontram? Por que elas continuam se encontrando? Essa era uma das perguntas que eu queria responder. A outra pergunta que eu queria responder, desde muito novo, eu percebia que tinha gente que gostava de tocar choro, que sabia tocar choro, mas que não gostava de tocar na roda. Você chamava para a roda, o cara não ia, quando ia, chegava sem instrumento, dava uma desculpa qualquer, não tocava na roda. Também, uma outra pergunta era assim, por que tem roda que tem tudo para ficar espetacular e não funciona, e tem roda que tem tudo para dar errado e fica boa? Né? Esse tipo de pergunta que eu, né, procurei entender através da leitura desse estudo de caso lá das rodas de choro do Alfredo Brito. Então, o que eu estabeleci, além dessas questões do ritual, esse estranho ritual de sons e olhares, né, esse ritual muito discreto, foi que, na verdade, o que mobiliza as pessoas o que mobiliza as pessoas é a troca, né? A troca, a dádiva, né? A teoria da dádiva é o que eu usei do Marcel Mauss, né? As trocas simbólicas. Aquilo que você leva e que você dá, aquilo que você recebe, aquilo que você compartilha. E esse tipo de coisa, quando se estabelece, ele é tão forte,
né, que acaba superando até as dificuldades do ambiente, uma roda que não foi ninguém da percussão, mas que aconteceu assim mesmo. Tudo que se passa dentro daquele ambiente vai sendo movido a partir dessa conexão que é feita com essa troca, né? Por exemplo, eu me lembro que o flautista chegou lá, o Rio de Janeiro, no auge de uma crise de segurança pública, o bairro de Santa Teresa muito visado e tal, aí o flautista chega lá, abre e monta uma flauta de ouro de $40 mil. Por que o cara tinha uma flauta mais barata para levar? Mas por que ele levou aquela flauta? Né? Se não é uma coisa profissional, se é uma coisa... É porque aquilo é um presente que ele leva, né, para passar para as outras pessoas. Aquilo é algo que ele vai trocar e que ele, dando mais, ele vai receber mais também, em princípio, né? Então, esse sistema de trocas simbólicas, né, ele é o próprio ethos da roda de choro. E o Zé da Velha, né, o nosso decano, fez 80 anos, mês passado, o Zé da Velha, ele, numa frase, numa entrevista, ele disse algo que acabou sendo a epígrafe do meu trabalho. Ele disse o seguinte, que músico para gostar de tocar na roda, músico para tocar na roda tem que gostar de tocar como garçom, servindo os outros. E é isso mesmo, né? O Zé da Velha entendeu realmente a essência da coisa. E eu, principalmente a partir do momento que eu consegui compreender isso, eu achei que estava na hora da gente começar a pegar esse espírito e levar para os outros espaços. Eu já vinha tentando fazer isso antes, lá com o disco Sempre Pixinguinha, que tem metade do disco uma roda de choro em estúdio, um disco gravado ao vivo, Noites Cariocas, 15 anos depois, A Alegria do Improviso, também que nós gravamos também, que foi assim um show sem nenhum ensaio, passou o som, aí depois teve um salgadinho, uma cerveja e tal, e depois a gente foi lá e tocou como uma roda mesmo, né? E a gente conseguindo manter. A gente fez um no Cabaret Sauvage também, lá em Paris, no ano do Brasil na França, 2005. Foi incrível, uma tarde inesquecível, lá o pessoal dançando pra caramba e tal. E a gente conseguir transpor, né, esse ethos para esse outros espaços. Isso é uma das coisas importantes, né? Agora, quando a gente pergunta para o público, né, as pessoas que vão olhar uma roda de choro, o que é a coisa que mais chama atenção? Quase sempre aparece a palavra improviso. E também aí é outro problema, porque improviso, cada um acha que improviso era uma coisa. Eu, numa certa altura do trabalho, do livro, tem uma espécie de uma mesa redonda imaginária, né, com o Villa-Lobos falando do improviso do choro, o Radamés falando, o Pixinguinha, o Jacó do Bando, cada um diz uma coisa, cada um pensava que improviso era uma coisa totalmente diferente do outro, né? E curiosamente, mas as definições acabam tendo uma certa complementaridade, né? E, curiosamente, o Paulo Moura, né, numa entrevista que ele deu para aquele documentário Brasileirinho, uma entrevista que não foi incluída no filme, o Paulo Moura, essa entrevista está disponível, inclusive, no site lá do Instituto Paulo Moura, o Paulo ele acaba definindo o que é uma roda de choro pela negativa, né? Que ele diz que não gosta muito de tocar em roda de choro, porque roda de choro é uma conversa de compadre. Ele gosta mais do jazz, porque no jazz ele pode estabelecer um discurso musical. É justamente isso. Não é para estabelecer um discurso musical. É para ser uma conversa de sons, de olhares, de gestos, aquele violonista que bota o braço do violão um pouco para frente e carrega ali a roda naquele pedaço que todo mundo tem dúvida para como é que vai ser tocado. Tudo isso, essa comunicação que é feita por pequenos gestos, olhares, sons, né, que antecipam, às vezes, como o Zé da Velha
vai tocando o contraponto e vai antecipando a harmonia para passar a harmonia para o cara que tá acompanhando. Esse sistema de comunicação da roda através do improviso é algo fascinante, que eu tenho estudado muito, e que, inclusive, tem um artigo meu chamado Improviso no Choro, Ferramenta da Fluência, né? que está disponível aí na internet e para quem se interessar pelo assunto. Então, essa questão do improviso é uma questão que difere enormemente do jazz, né? Porque no jazz, realmente, o cara improvisa um, depois improvisa outro, depois improvisa... Quer dizer, tem a Dixieland, que é parecido com um pouco a roda de choro. Mas no choro, a liberdade para improvisar é tão grande que você pode até não improvisar, né? Isso é uma coisa formidável. O cara pode ser um ótimo solista de choro, não precisa improvisar. Ou então, ele pode improvisar numa determinada música e na outra ele tocar simplesmente a melodia com todo o gabarito, com todo o cuidado do estilo, o capricho na expressão, né, daquilo. Então, essa liberdade que o choro dá é algo realmente muito, muito enriquecedor para todos e, sobretudo, para aqueles que se dispõem a se encontrar e tocar dessa maneira, né, que você deixa de lado uma série de coisas e faz um compartilhamento daquela música, né? Compartilhando com liberdade, compartilhando com alegria. Eu sou apaixonado por tocar em roda de choro, né? E aos poucos a gente foi juntando assim uma turma que gostava de tocar desse jeito, que nem garçom, como disse o Zé da Velha. O próprio Zé, o Silvério Pontes, né? O Rogério Caetano, o Charles da Costa, do violão, e outras pessoas. E quando foi em 2016, em dezembro de 2016, nós nos encontramos numa livraria para fazer uma roda no lançamento do livro sobre a dupla Zé da Velha e Silvério Pontes. E o livro escrito pelo André Diniz, né? O nosso grande ativista cultural lá de Niterói, uma pessoa que tem muitos trabalhos sobre choro, inclusive sobre Pixinguinha, Anacletos e outros mais. E o André Diniz organizou, era um dia assim de dezembro, um calor danado, né? E a livraria cheia a beça. Eu falei assim, como é que a gente vai fazer uma roda de choro? Não tem nem onde pôr aqui os instrumentos. Então, botaram umas mesas do lado de fora e a gente foi fazer a roda de choro do lado de fora. Eu separei um vídeo desse momento.
Bem, eu falei em Dixieland, não é que ela apareceu aí no meio do choro do Jacó do Bandolim. O Jacó não deve ter gostado muito dessa história. Bem, então eu queria, nesse final desse papo, queria dizer por que eu acho tão importante, nesse momento especialmente, a gente olhar para essa questão da comunicação, né? Na hora de se tocar choro, na comunicação, na hora entre as pessoas, entre essa vibração, essa alegria, uma certa bagunça, um certo caos também, e ao mesmo tempo uma coisa muito musical que vai se completando, que um cutuca daqui, o outro cutuca dali e tal. A gente está vivendo um momento que é um momento em que a música está muito dessocializada, né? Cada um com a sua playlist, cada um com o seu headphone. As coisas são tão assim frias, né? A própria questão da gente estar isolado, né? Nós fizemos encontros do choro na rua pelo menos 2 vezes por mês, até o fim de semana de 2016, ali, até o fim de semana antes da decretação da pandemia, em março de 2020. E nós nos divertimos muito, nós fizemos em Niterói, fizemos aqui na Praça Santos Dumont, na Gávea, fizemos na Pedra do Sal, fizemos na Tijuca, uma temporada espetacular, tivemos juntos no Festival de Rosal, Festival de Choro Sanfona de Rosal, foi um happening, parecia um concerto de rock and roll, assim, as pessoas gritando e tal. Então, a gente começa a ver que na hora que você junta as pessoas que se propõem a estabelecer esse diálogo, se propõem a estabelecer essa corrente na roda, o choro ganha uma outra capacidade de se comunicar e uma capacidade de agregar. Então, essa questão da gente ter assim esse antídoto para a dessocialização, poder tocar o choro na rua, poder estar junto, fazendo choro, tocando, encontrando as pessoas, encontrando o público. Também todo mundo leva lá seus CDzinhos, leva lá para vender o seu livro, sua coisa. É algo realmente muito, muito feliz, que acho que é uma coisa que deixa uma outra sensação diferente daquele choro tocado lá, com aquela frieza, aquela coisa. Eu mesmo eu toco muitas vezes com arranjo, coisas que estão sendo lidas no teatro e tal, mas tem uma força, essa força é a força da roda, é a força da roda de choro, é a força dessa troca, desse compartilhamento que vai mexendo e que acaba mudando até a maneira da gente tocar, a maneira da gente improvisar, a maneira da gente participar. Então, eu acho que isso é algo muito, muito, muito forte, que eu costumo resumir assim a roda de choro através de parafraseando, né, o lema positivista, que a roda de choro é liberdade por princípio, compartilhamento por base e alegria por fim. Então, a gente está aí se preparando para lançar o livro O Choro Reinventa a Roda, 150 anos de uma utopia musical. Nesse livro, além do texto, né, além do texto, dessa pesquisa, tem a parte histórica, tem essa parte da teoria da dádiva detalhada, tem essa discussão sobre improviso, sobre repertório, tudo isso. Além disso tudo, tem um material fotográfico espetacular, né, clicado pela Marília Figueiredo, que ao longo dos últimos 15 anos acumulou aí uma grande quantidade de imagens fantásticas dessas interações da roda de choro, dessas interações dos olhares, desses momentos, a explosão de alegria, essa coisa toda, e, inclusive, chegando até a uma documentação incrível do choro na rua, que a gente pode ver nas 2 últimas fotos. Vamos ver se a gente consegue projetar aqui para vocês, que são fotos que fazem parte desse acervo, né,
que já conta com mais de 5.000 imagens selecionadas e que agora a gente está fechando uma seleção ali de umas 80 para botar dentro desse livro, que é muito importante para traduzir essa ideia da interação que acontece, a interação psicossocial que acontece dentro da roda de choro. A gente tem como as duas últimas fotos aí. É isso, esse olhar do público, né, que é uma coisa mágica que o Choro na Rua opera quando a gente, espero que a gente brevemente possa operar essa interação novamente, que nos faz muita falta, a gente que curte tanto isso. Bem, queria agradecer muito a vocês, queria agradecer a atenção de vocês e dizer que estou aqui para conversar, tirar, assim, se quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que a história que eu tinha para contar era mais ou menos essa. Eita, Casas. Quer dizer, isso é apenas um pedacinho da história que você tem para contar. Você sabe de muita coisa sobre o choro, porque você, além de ser um homem do choro, que vive o choro, como instrumentista, como compositor, você é uma pessoa também que estuda, né? Com toda a amplidão que essa palavra tem, né? Não é só estudar nos livros, né? É estudar vendo os olhares das pessoas na roda, o comportamento. E eu venho com uma experiência de hoje, para incorporar a sua fala, o seguinte: eu sou uma pessoa que toca um pouco bandolim, toco violino, toco um pouco violão, né? Para servir as minhas performances. Ultimamente eu tenho tentado dar, como se dizem no bom chinês, um upgrade no bandolim, e eu tenho, então, estudado algumas obras, boto metrônomo, às vezes boto um playback, mas hoje eu trouxe aqui em casa um violonista que ia me dar uma aula de violão, e eu disse, no final vamos tocar aqui o Receita de Samba, do Jacó. Rapaz, é outra coisa. A roda você tem quase. A roda começa com um parceiro. Uma roda, você tocando, você com um cavaquinho e um violão, você já está numa roda. É uma roda pequena, né? Mas o mundo de coisas que ela oferece a você é muito diferente de você estar tocando sozinho. Primeiro, quando você bota um playback, aquele playback você escuta pela primeira vez ali, você vai tocar daqui a 20 vezes, vai ser o mesmo. Vai tocar com o cara aqui que você trouxe, ele nunca vai tocar exatamente da mesma forma. Mas não é que ele vai tocar errado. Até a gente responde aquela pergunta da moça que ela fez, não sei se eu peço até permissão para dar a minha resposta, quando ela pergunta, o choro é desorganizado? Não, não é desorganizado, não. Primeiro é o seguinte, o chorão é como o compositor de frevo instrumental. É um cara que domina o seu métier. O compositor de choro, o cara... o instrumentista, que no geral as duas figuras são uma só, ele é um cara que domina uma linguagem, domina uma técnica, né? Então ele está brincando aquela faz as pessoas ali, mas ele está compenetradíssimo naquilo, no seu fazer. Então aquilo que parece desorganizado é fruto daquela história. Você sabe tão bem aquilo que você parece que não sabe, parece que está brincando, né? Então, foi essa experiência que eu tive hoje aqui, que ela casa exatamente com o que você acaba de dizer, né? E só para complementar essa sua fala, o conceito de dádiva, não é, do Mauss, para o Brasil, eu acho que é uma espécie de um antiviral, né? Você usou até a palavra, não sei se usou a palavra antiviral. Antídoto, né? Porque, veja, a gente tem a roda de samba, tem a roda de verso, então tem a roda do choro, o Partido Alto é uma roda, não é? Então, esse caráter de esgares, de olhares, de improviso, eles trazem dentro dele uma coisa muito forte, né? Que é o relacionamento social,
que é, enfim, é um espectro da cultura brasileira que a gente não pode deixar que desapareça. E que, quiçá, isso foi um dos grandes catalisadores, para usar uma palavra sua também, dessas formas se manterem, né? Porque tinham tudo para terem desaparecido. Né? Mário de Andrade já preconizava isso. Todo mundo que estudou cultura popular brasileira diz: vai se acabar logo, vai se acabar. Mas o povo, ele, por conta dessa sociabilidade, desse espírito de agregado e outros fatores, né, faz com que isso se mantenha vivo, né? E esteja... Isso é uma pergunta que, inclusive, eu queria lhe fazer, que a gente vive um momento muito bonito, que talvez eu caracterizasse como grande momento do instrumentista, né? A gente tem ótimos instrumentistas no violão 7 cordas, ótimos bandolinistas, ótimos cavaquinhos, isso graças a vocês, por conta da instituição da escola. Mas eu queria botar uma pilha nessa conversa aí, porque uma das coisas que eu apontei no pós-fácil que eu fiz para a 5ª edição do Choro do Quintal Municipal, não há dúvida que nunca tivemos no ambiente do choro um nível técnico tão alto. Não há dúvida. Agora, por que os conjuntos estão piores? Talvez até por excesso do individualismo. Não, eu acho que tem a ver com essa questão da dessocialização, do individualismo, das questões relacionadas a isso. Acho que isso é uma coisa que, de certa maneira, eu tenho batido numa tecla que o ensino de choro tem que incorporar o ensino dessa comunicação, desse compartilhamento. Que o ensino de choro não pode ser só o ensino daquele repertório, aquela prática daquele repertório, que tem que haver algo um pouco mais profundo nesse envolvimento, para que você não aconteça como aconteceu já algumas vezes comigo. Eu chego numa cidade, vou participar de um evento, qualquer coisa, vai ter uma roda de choro lá no bar. Pô, eu fico todo animado, né? Aí, quando eu chego lá, tá os caras com um caderno de cifra, olhando para o caderno, não olha nem para o cara do lado que está tocando, não está. O negócio, aquilo me dá uma aflição, porque eu falo que isso aqui é tudo menos uma roda de choro, né? Quer dizer, as pessoas não. Ficou uma coisa muito em cima daquela prática objetiva daquele repertório, né, de tocar aquele repertório, quando, na verdade, a gente precisa dessa profundidade. Né? Porque essa profundidade ela é um aperfeiçoamento humano. Isso aqui foi a coisa que me deixou mais feliz de ter feito essa pesquisa, que eu finalmente entendi. Eu entendi por que o Pixinguinha é essa pessoa, por que o Zé da Velha é a pessoa que é. Eu entendi, porque eles se entregaram a isso. Eles compartilharam isso a vida inteira. Mas se deram, né? Mas sabe o que é, Henrique? É que assim, eu tomo por mim, por exemplo. Eu sou um cara que nasci no seio de uma família de classe média, que nem sequer sabia que havia roda de choro até eu entrar no Quinteto Armorial, convidado por Ariano. Então, fica faltando para esses jovens que estão com a partitura, muitas vezes, ter a oportunidade de frequentarem uma roda cotidianamente que os façam libertar-se daquela partitura. Então, quer dizer, esse ingrediente não entrou na vida pública do músico brasileiro. Ou seja, quer dizer, as instituições musicais, os centros de cultura, deviam todas terem isso. Mas onde é que foi aplicado o dinheiro? Você veja aqui em São Paulo, quantas orquestras sinfônicas nós temos financiadas pelas instituições e quantos grupos de choro nós temos? Quantos grupos de choro no Brasil nós temos subsidiado? Nenhum. Ou se tiver... Então, orquestra sinfônica, coisa que tem, todo mundo chega lá e toca, bota a partitura, né? É um instrumental europeu da classe da música hegemônica. Então, quer dizer, faltou no Brasil o cuidado,
o cuidado com aquilo que lhe pertence. A mesma coisa eu digo o drama do frevo. Você contou o drama do choro, né? Histórias muito bonitas. Se você for para Recife, você vai encontrar, em relação ao frevo, histórias muito parecidas. Inclusive, a época em que o frevo sai da marcha para entrar no frevo, assim como o choro sai da polca para entrar no choro, grosseiramente falando, são épocas muito próximas e com elementos muito parecidos, né? Mas você veja, não tem uma orquestra de frevo em Recife que seja subsidiada. Então, os músicos passam... É aquele velho problema, né? Então, quer dizer, eu não... Essa questão do frevo, né, mais ainda do que o choro, né? O frevo é uma música de maestros, né? E sabe o que me parece muito próximo do frevo? O tango argentino, que também foi uma música feita uma música popular feita por maestros que eram arranjadores, que escreviam para a orquestra, que faziam coisas incríveis. O choro, ele também tem esse lado, tem a Orquestra Tabajara, que tocava choro, né? Mas o choro tem um universo menor ali, daquele regional, daquele conjunto, que muitas vezes não eram coisas feitas por maestros, eram coisas feitas por músicos muito... com uma formação muito mínima, mas que eram apaixonados e que acabavam tocando aquilo e se dedicando, e de vez em quando recebiam a visita de um cara que era mais adiantado e aquilo motivava e aquilo levava para frente. Acho que o caso do frevo é incrível a qualidade. Quando eu tenho aqui LPs do Levino Ferreira, cara, cara, você vai ouvindo um negócio daquele, meu Deus do céu, como é que o cara tinha essas ideias, como é que o cara... a originalidade das composições, das coisas, dos contratempos, os breaks, um negócio extraordinário, né? Nelson Ferreira, e outro, até tem aí o Duda, negócio, uma coisa que é inacreditável. O Pixinguinha, lá em 1930 e tantos, com a Orquestra Diabos do Céu, gravou frevos incríveis, né? E aí é uma coisa que você fica pensando, né? Que deveria ser, o cara deveria vir lá de Antuérpia para Recife, chegar lá, ter uma grande universidade de choro, de frevo, negócio, o cara aprender. Eu queria fazer um curso sobre frevo. Eu queria aprender, ver como é que é. Mas é uma coisa que, no fundo, acaba sempre... por isso que eu tenho trabalhado lá na pós-graduação profissional, tenho dado aulas sobre essa questão do ensino do choro, da roda de choro como uma possibilidade pedagógica. Quer dizer, é claro que nós estamos ainda muito no início dessa inserção acadêmica, desse negócio todo, é uma coisa muito recente, uma coisa que eu mesmo sou um cara que fiz a minha vida toda fora da academia, e aos 54 anos fui ser professor da universidade e correr atrás de aprender um pouco sobre como é que funcionam essas coisas, né? A gente é um outro mundo, né? E você tem que aprender inclusive a sobreviver nesse outro mundo, né? Com a burocracia, com essa coisa toda. Então, o que eu acho é isso, a gente há tanto por fazer, né? Exatamente. Nós estamos atrasados, velho. A gente não sei, não quero ser catastrófico, não, mas a gente tem que ter muito cuidado para não perder o bonde da história, né? Quer dizer, da nossa história, né? Porque as coisas andam, por exemplo, as manifestações populares estão andando, mas elas poderiam andar noutra direção, né? Elas, às vezes, andam numa direção muito subserviente a certos valores que são em detrimento de outros. Isso a gente comentou numa live aqui. Mas, olha, Henrique, eu acho que
como já está com... Rosane já deve estar um pouco meio... E se a gente começar a conversar aqui, as últimas conversas que a gente teve, passamos de 3, 4 horas, né? É melhor a gente deixar o pessoal jantar e tal. Aliás, eu devo avisar 2 coisinhas. Primeiro, que as pessoas terão a oportunidade de acompanhar, de ter acesso mais integral às ideias do Henrique com o curso que ele vai dar a partir de agosto já, né, Henrique? Setembro, no Instituto Brincante, né? Então, é uma dádiva que vocês terão, viu? Então, vocês poderão se aproximar mais do pensamento dele, das ideias e, naturalmente, do choro, né? E outra coisa, assim, é um avisozinho, assim, esse é um pouco meu, mas teve também a presença do Henrique, que é o seguinte: a partir de agosto, eu vou publicar no meu Instagram, eu acredito que no Instagram de demais chorões, uma pílula chorônica, ou de choro. Ou seja, para caber num post de Instagram, que não deve ultrapassar o tempo de 1 minuto, eu tive a ideia de pegar alguns choros no violino, no bandolim, mesmo com minhas limitações, né? E tocar, né? Aí eu pensei disso, velho. Aí foi quando o Henrique me mostrou que no livro dele, que é um outro aviso também, que saiu uma reedição do Quintal ao Municipal, né? Que é um livro que fala do choro. Tem o André Diniz, que ele falou também, né? São 2 escritores assim da primeira linha. Pois bem, que está aí, para quem quiser adquirir, a editora 34, e tinha lá uma logomarca, 150 anos do choro, né? Então, eu pedi permissão a ele, a gente fez aí uma arte a partir daquela, e vai ser um selinho de regularmente colocar no Instagram. E eu vou convidar tudo que é chorão, já falei com o Henrique, ele topou, já falei com o Pedro Aragão, e estou falando com todo mundo. Então, é uma forma de escolarizar, Henrique, um pouco as pessoas, porque, na verdade, as pessoas precisam ser escolarizadas, infelizmente, no choro, saber sentir e ouvir, né? Porque as 2 coisas estão muito presentes numa produção artística. É isso. E vamos em frente, vamos inventando coisa para fazer. Que disposição não nos falta, né, Nobre? Exatamente, né? Haja vida, né? Pessoal, como parte da programação de encerramento do Fazer Pensar Brasil, a gente vai ter uma live artística com alguns dos participantes: Alfredo Del Penho, Antônio Nóbrega, Henrique Cases, Flaira Ferro, Ney Lopes, Nath Delgado e eu. Vai ser uma espécie de sarau virtual. No sábado, dia 24, às 20 horas, no canal do YouTube do Instituto Brincante. Até!